Bom dia, Paz de Jesus, amor de Maria. Então, vamos dar início ao nosso Café com Jesus. A presença dele no nosso meio, com as palavras, com o direcionamento do nosso coração. Esse Café com Jesus aqui é um mover do nosso coração com a nossa fé. Eu creio, irmãos, que é um horário que a gente acorda para louvar o Senhor. Então começamos o nosso momento louvando a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Comecemos com a nossa oração de todos os dias, Café com Jesus. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço, através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda a minha vida, Senhor, todo o meu ser, todo o meu agir, ao seu comando. Inclino todo o meu agir, meu proceder a vós. Deus meu Deus. E neste dia que se inicia, começamos o nosso dia louvando a Deus. Senhor Jesus, a Tua presença em nossa vida, Senhor, é agradável ao nosso coração. A cada momento que nós acordamos, olhamos para o lado e sentimos o Teu amor. Nós te louvamos, Senhor, pelo amor da nossa família. Nós te louvamos, Senhor, pelo amor que o Senhor passa para o nosso coração, para que a gente viva o dia melhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, nesta manhã. Amém. Que neste momento, com esse louvor ao nosso Senhor, a gente comece o nosso dia, louvando a Jesus, louvando a Ele pelo dom da vida, louvando a Ele pelo nosso dia. Juliana, bom dia. Louvado seja, Juliana, o nosso dia. Que nós começamos hoje o nosso Café com Jesus, passando do conhecimento à graça, que é vivermos a Palavra de Deus. E nós só podemos viver a Palavra de Deus se nós se colocarmos com Jesus, com Ele, na misericórdia, no amor da nossa vida. E para que a gente caminhe junto com a igreja, com Jesus, a gente precisa estar unido ao conhecimento. E diante desse conhecimento, hoje o Café com Jesus traz para nós Catecismo Maior de São Pio X, na página 102, Santíssima Eucaristia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Eucaristia. Então, bem ciente que nós somos leigos, católicos, apostólicos, romanos, professando a nossa fé, conhecendo a nossa fé como deve ser, com esse cafezinho maravilhoso ao levantar, louvando a Deus. E junto com Ele a gente se alimentar, o nosso corpo e a nossa alma. Então a primeira pergunta e resposta do Catecismo: que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu preciosíssimo sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser o novo alimento espiritual. Lembra que nós, conhecendo a nossa fé católica, eu pedi que a gente ficasse para que a gente lesse a palavra em João 6, 47 até os 58. Eu vou dar uma reforçada a mais agora para que a gente possa ir degustando dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente,
e o pão que eu lhe hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu a ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Olha aqui, irmãos. É um pão diferente. Porque eles comeram aquele maná no deserto lá, no milagre, e lá estava sendo um pão. Mas não era um pão como o corpo e o sangue dele que nós comungamos na Santa Eucaristia. Que é para nós entendermos que é verdadeiramente, olha aqui, ó, no versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida. Não, então não é em memória, é verdadeiramente, então é o corpo e o sangue. E diz aqui a palavra que muitos deixaram de seguir Jesus por causa dessas palavras, não compreendendo o que elas significavam. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? Sim, na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo, o que está no céu e que nasceu na terra, a Santíssima Virgem Maria. Quando se faz mudança do pão no corpo e do vinho e do sangue de Jesus Cristo? A conversão do pão no corpo e do vinho e do sangue de Jesus Cristo faz-se precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. A partir do ofertório. Nós vamos vendo nesse momento. Como é chamado pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo? Esta miraculosa conversão que todos os dias se opera sobre os nossos altares, todos os dias, irmãos, tem a Santa Missa, é chamada pela Igreja transubstanciação. Então esse momento é o nome de transubstanciação. O corpo, o pão e o vinho, ele passa a ser o corpo e o sangue de Jesus. Podereis dizer-me, porque tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Uma pergunta, ele está todo ali? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo, todo inteiro, porque ele está na Eucaristia vivo e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E onde está o seu sangue, está também o corpo, a sua alma e a sua divindade. Pois tudo isto é inseparável em Jesus Cristo. Vamos prosseguir? Eu separei 7 perguntas e respostas. Eu li uma a mais, então vai ser 8. Por que instituiu Jesus Cristo a Santa Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santa Eucaristia por 3 razões principais. Primeiro, para ser o sacrifício da nova lei. Segundo, para ser o alimento da nossa alma. E terceiro, para ser um memorial perpétuo da sua paixão e morte, e um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. Que lindo, né, irmãos? Para estar unido a nós, para que seja um alimento para a nossa alma, para que nós possamos estar unidos a Ele. Ele nos amou tanto e nos ama que Ele quer estar assim conosco. Por que Jesus Cristo instituiu esse sacramento debaixo das espécies de pão e vinho? Jesus Cristo instituiu esse sacramento debaixo das espécies de pão e vinho, porque a Eucaristia deveria ser o nosso alimento espiritual, e era por isso conveniente que nos fosse dado em forma de comida e bebida. Que efeito produz em nós a Santa Eucaristia? Os principais efeitos que a Santa Eucaristia produz a quem recebe dignamente são estes. Primeiro, conserva e aumenta a vida da alma. Então, irmãos, aqui às vezes a gente não entende que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana mantém Jesus vivo no meio de nós.
através desse momento da Santa Missa. A importância que nós falamos de nós se comportarmos na missa, viver a graça. Você está diante de Jesus. É este momento único que cada um de nós pode saborear o prazer da vida, a graça de vivê-la. Se nós soubéssemos a tão tamanha importância que é a Santa Missa, nós viveríamos ela ardentemente no nosso coração. Como nós vimos os santos viverem. Santo Padre Pio, tantos e tantos exemplos, que onde passava um sacerdote beijavam o chão, porque eles estavam ali nesta graça de estarmos ali junto com ele, neste momento que eles fazem para nós, a graça da transubstanciação, que é o corpo e o sangue de Jesus para nós. E nós adorá-los, nós amá-los de todo o nosso coração. Por isso, meu irmão, o momento da Santa Missa é um momento de adoração, de amor, de prazer, de estar ali diante do Senhor vivo, eucaristicamente. Ele desejou na última ceia que nós ardentemente comungássemos o seu corpo e o seu sangue. O amor dele é tão grande, que ele não nos deixa nem um momento a sós, até para o nosso corpo e alma. Não produz em nós a Santíssima Eucaristia os outros efeitos? Sim, a Santa Eucaristia produz em nós outros 3 efeitos. Primeiro, enfraquece as nossas paixões e em especial amortece em nós o fogo da concupiscência. Então, quando nós comungamos, aquele fogo da concupiscência, que é o do pecado, ele vai nos amortizando, vai nos tirando de nós. Tira de nós o pecado, nos dá força para nós lutarmos contra eles todos os dias da nossa vida. Aí está a importância. Aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo. Vai nos dando o desejo de estar com Ele. Aquele dia que você comete o pecado, aquele dia que você cai no pecado, na tentação, e você não comunga, dói. Já aconteceu comigo, chorei muito. De eu não poder comungar. Dá a nós um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Estamos unidos a Cristo. Para a gente finalizar esse momento, então, eu separei um momento que Paulo diz assim, lá em Atos, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23. Fica aí que amanhã nós vamos falar sobre isso, tá? Amanhã até eu marquei aqui. Nós vamos estar falando sobre como proceder diante da Eucaristia. Como nós procedermos diante da Eucaristia, do corpo e o sangue de Jesus. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de ter dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Olha aqui, Paulo passando lá em Coríntios, que nós vivemos hoje. Paulo dando a atenção especial para o que exige de nós a Santa Eucaristia, a exigência do amor. Ir à Santa Missa e amar Jesus. Não vamos por medo. Vamos por amor à Santa Eucaristia. Estar unido com Cristo. Vai ter exigência de nós? Vai. Vamos ter que ter algumas coisas diferentes? Vai, irmãos. Vamos que dar o nosso tudo para estarmos junto com Ele. O nosso amor. Não vamos à Santa Missa por medo do inferno. Não vamos a isso. Vamos para amar e adorar Jesus. Que a nossa consciência seja, eu não estou ali pecando contra homens, mas sim ofendendo o coração de Deus. O pecado faz parte de mim, da minha carne, que eu preciso tirar da minha vida. E é uma luta diária, para que eu possa estar com o Senhor. Lembrando que o pecado mortal é confissão, absolvição do pecado. Pecados veniais, no momento da Santa Missa, no ato penitencial, nós ali juntos pedimos perdão. Aquilo que vem no teu coração. Que você meditar antes da Santa Missa. Por isso a importância do silêncio antes da Santa Missa. Para que nós meditamos essa graça. Que Deus abençoe seu dia. Seja um dia maravilhoso, abençoado por Deus. Café com Cristo, café com nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou alimentando a minha alma. Lembrando que o Serginho, nosso irmão querido, está fazendo o ensino do catecismo toda quarta-feira, às 19 horas ali na nossa igreja matriz. Quem quiser aprofundando, ele está lá, vai só entrar em contato com a gente, perguntar também, né? Pode falar lá com o Serginho.
Hoje nós temos o grupo de oração também, às 19 horas na Igreja Matriz, irmãos estão todos convidados. Que nós possamos viver a graça dia a dia da nossa igreja. Se alimente de Cristo. Mas o maior ato que nós temos dentro da nossa igreja é a Santa Missa e a Eucaristia. Lembre-se disso. Qual for a tua luta, entregue para Jesus. Nesse dia, Senhor, começamos o nosso dia com o Senhor. Pedimos a sua bênção e a sua graça na nossa família. A sua bênção e a graça na vida da Juliana, que está ouvindo e presenciando depois Café com Cristo, com nosso Senhor Jesus. Dia se alimentando na nossa fé, Senhor. Unindo o nosso coração ao Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa esses irmãos. Abençoa a mim, meu Senhor. E que neste momento o nosso coração esteja alimentado com a Tua verdade. Que nós possamos professar a nossa fé, como o Senhor diz na Tua palavra. Em verdade eu vos digo. Quem não come o meu corpo e não bebe do meu sangue não é digno de mim. Que nós possamos beber para que alimente o nosso corpo e a nossa alma, Senhor, neste dia. E que amanhã, o novo café com Jesus seja como é o meu comportamento diante da Eucaristia. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a cada dia. Um bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Depois, você pode rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, agradecendo ao dom da vida e a tua casa, a tua família, diante de Jesus. Que Deus abençoe. Um grande abraço.